Começando a Hora Geral de hoje com imagens de um acidente de trânsito na cidade de Santos. Um caminhão atropelou um motociclista no final da tarde de ontem. Olha lá a imagem, olha lá a imagem. Meu Deus do céu! Isso foi na Moura Ribeiro, esta avenida aí, que tem um canal com a Carvalho de Mendonça, logo na descida do Morro da Nova Sintra. Impressionante esse acidente. Observe que o ônibus parou e ele não deveria ter parado, porque é o caminhão que vem na Moura Ribeiro, né, sentido o centro, e ele deveria parar, porque ali tem sinalização de pare, onde está o caminhão. Você observa que o caminhão, ele vem numa certa velocidade, não respeitando a sinalização. E quando o ônibus parou, o motociclista se sentiu seguro, pensando, o ônibus parou, sinal que eu posso seguir. E quando ele segue, quase que o caminhão pega de chapa. O motociclista, ele é atropelado pela lateral do caminhão. Meu Deus do céu! Essas são as imagens de um acidente ontem à tarde na descida do Morro da Nova Sintra e você está revendo as imagens aqui no Hora Geral. Um radar foi instalado no local justamente para que a velocidade não ultrapasse os 30 km ali na descida do Morro da Nova Sintra. Mas os acidentes continuam acontecendo. O motorista do caminhão não respeitou a placa de pare e acabou atropelando o motociclista. Ele foi levado para a Santa Casa de Santos e teve várias fraturas pelo corpo. Segundo os moradores do local, todos os dias acontecem acidentes por ali. Eu vou repetir, todos os dias acontecem acidentes por ali. Um morador, inclusive, relatou que já teve a sua casa invadida 3 vezes por carros que batem no cruzamento e perdem o controle. Os munícipes pedem mais sinalização no local. É justamente aí que eu quero falar para vocês, rapidamente na abertura do Hora Geral. Eu tenho um pouco de cautela quando eu faço uma crítica. Mas o que significa CET? Aqui, rápido, você. O que significa CET? De novo, o que significa CET? É Companhia de Engenharia de Trânsito, né? Então precisa essa engenharia funcionar, porque são muitos cruzamentos. E aí o telespectador pode falar, Douglas, mas aí foi imprudência no caminhão. Sim, mas precisa ter uma fiscalização maior nesses cruzamentos, né? Melhorar a sinalização para tentar diminuir o número de acidentes. Impressionante o atropelamento desse motociclista. Ele viveu, apesar de estar internado, como eu falei, né? Fraturas em todo o corpo, ele acabou vivendo de novo. Bom, e no programa Hora Geral de hoje você vai ver, pacientes esperam mais de 7 horas por atendimento na unidade de pronto atendimento na cidade de Santos. Mais um acidente na rodovia dos imigrantes com vazamento de produto tóxico. Homem tenta roubar clínica dentária e faz reféns em São Vicente. Nosso convidado de hoje é o advogado especialista em direito previdenciário, o Sérgio Pardal Freudenthal, nosso grande amigo, e ele vai falar sobre a reforma da Previdência. Será que ela é uma boa reforma? Será que os parlamentares estão envolvidos e o governo federal em promover uma reforma para melhorar a previdência do brasileiro? Bom, isso nós vamos saber com o nosso convidado e com as perguntas dos nossos telespectadores pelo 981387000. Hoje é comemorado o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. É um tipo de doença que está aumentando em muito, inclusive com pessoas jovens. Há necessidade de exames preventivos, há necessidade de estudos para tentar diminuir ou dar uma qualidade de vida para as pessoas que têm esclerose múltipla. Não se esqueça, amigos do Hora Geral, que eu estou com você. Olha, universitários de Santos se uniram e estão fazendo um abaixo-assinado para pedir mais segurança no entorno das faculdades. É isso mesmo. Um dos estudantes que está organizando a petição enviou um áudio para a gente contando sobre isso. Vamos ouvir? Aqui, ó, estudante, vamos ouvir. Bom dia, Douglas. Eu me chamo Marcos Santana, eu sou membro do Centro Acadêmico Alexandre de Gusmão, que representa os alunos da Faculdade de Direito da Unisantos. Nós, juntamente com o Centro Acadêmico da Unime de Direito e o Centro Acadêmico de Arquitetura também da Unisantos, estamos passando entre os alunos um abaixo-assinado para cobrar do poder público medidas efetivas para garantir a segurança dos estudantes no entorno das faculdades da região. O nosso campus se localiza
na Conselheiro Neves, que é onde se localizam as principais, maiores faculdades da cidade, e é uma região onde acontecem muitos assaltos. Toda hora, dentro da nossa faculdade, alguém leva até o centro acadêmico a notícia de que foi vítima de um assalto, de um furto, que levaram celular, notebook, carro, moto. Então, essa situação já está insustentável, porque nós não queremos aguardar que aconteça alguma coisa mais séria. Então, estamos nos articulando com as outras faculdades, estamos conversando com outros cursos para cobrar o poder público em medidas simples, como poda de árvore, melhoria em iluminação, ronda da Polícia Militar e da Guarda Civil, instalação de sistema de monitoramento municipal em pontos críticos. Então, tudo isso é necessário para garantir a segurança dos estudantes antes que alguma coisa mais séria aconteça. Olha, esse relato desse estudante universitário que está tendo uma excelente iniciativa, eu espero que os centros acadêmicos possam se unir e cobrar das autoridades, é algo que a gente já detecta há muito tempo. E não é só em uma ou duas universidades, são em várias universidades. E é impressionante porque é justamente na saída da universidade que esses estudantes se tornam vulneráveis mediante a ação de marginais, né? E durante também o período de aula, né? Porque eles ficam circulando no entorno, observam roubam motocicletas, acabam roubando pertences que são deixados dentro do automóvel e os próprios estudantes. Eu tenho um relato de 2 estudantes, amigos meus, que foram literalmente assaltados. Tiveram que entregar a carteira e celular. E em um desses assaltos, que foi ali na Vila Matias, o rapaz, o marginalzinho, chegou e falou assim, ó, se tu não der, eu vou te atirar. E esse meu amigo, né, nervoso, falou assim, não vai atirar nada, você não tem revólver. Aí o marginal fez assim, ó, ele levantou a camisa e mostrou a arma, ó. Quer ver? Na hora, lógico, ele entregou o celular, né? Esse meu amigo que é estudante universitário, e entregou a carteira. Ele falou, Douglas, a gente não sabe o que fazer, entreguei tudo. E ele falou, continua andando e não olha para trás. Eu me senti um fracassado. Essa é a realidade. Então eu espero que os centros acadêmicos possam se unir, né? E cobrar da Prefeitura, da Secretaria, da Câmara, ações efetivas nesse sentido para tentar minimizar. E chame também o comando da Polícia Militar. Mudou aqui o comandante, né? Era o Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, agora é o novo comandante. A nossa produção já tentou várias vezes trazer o novo comandante aqui, não sei por um agendamento, não sei porquê, acho que é o Coronel Rogério, né? Se não me engano, o Rogério Ronaldo, né? A gente precisa retomar para que ele venha aqui no Hora Geral e possa responder. São muitas as ocorrências de falta de segurança e a gente está preocupado, a população está preocupada. Olha, hoje acontece uma reunião preliminar, já é um outro assunto, né? Entre os representantes do centro, não, ainda é o mesmo assunto. É hoje que acontece a reunião, olha só, com os representantes dos centros acadêmicos, a ouvidoria da Prefeitura de Santos. Já amanhã vai ocorrer um encontro com o Conselho Municipal da Juventude, a Secretaria de Segurança e os estudantes das universidades para discutir esse tema. Então, eles já estão trabalhando. E nós aqui do Hora Geral estaremos com as câmeras abertas para informar e apoiar essa iniciativa em prol da sociedade. Quando a gente fala estudantes, os estudantes eles estão inseridos na sociedade, os trabalhadores estão inseridos na sociedade, né? Os idosos que colaboraram tanto, contribuíram tanto trabalhando, eles estão inseridos na sociedade. É a sociedade que clama melhoria na área da segurança nas cidades que compõem a região metropolitana. O Hora Geral não esquece, nós já mostramos por 2 vezes no mês passado o caso do aparecido Welton, um telespectador de Cubatão que está em busca de exames de tratamento. Você lembra desse vídeo que nós mostramos? Ele está perdendo os movimentos e já quase não consegue andar. Na época, a prefeitura tinha dito que entrou em contato com ele e ia ver que forma o exame poderia ser feito. 1 mês se passou e Aparecido voltou a entrar em contato com a gente. Vamos ouvir o relato do telespectador de Cubatão, que aguarda uma atenção das autoridades que, no mínimo, não estão tão se esforçando para ajudar. Aqui o Elton, pode falar com Hora Geral, meu amigo. Aqui em Cubatão, a saúde acabou. O Hospital Modelo fechou. Em 2014, a prefeita Márcia Rosa pegou e me internou aqui no Hospital Modelo para descobrir o que eu tenho. Quando foi para pagar os exames, que é a ressonância, esse exame caro, ela pegou e me abandonou. E o SUS
daqui de Cubatão, ele só passa exame de sangue e de fezes e de urina. Eu tive que ir lá para Santos, pelo SUS, lá na faculdade Unimes, passar por lá, aí descobriu que eu tenho uma mancha no cérebro, descobriu que eu tenho coordenação motora, tá ruim, nervo inflamado e tem mais exame para fazer que é caro. E pelo SUS não faz, tem que ser pago. E quando eu passo por um médico de lá de Santos, Dr. Mauro, que é neuro, demora muito. Eu marquei para ele o mês passado, só tem vaga em outubro. Então, meu problema... Fecha aqui para mim. Olha, vamos fazer o seguinte, produção do Hora Geral, vamos entrar em contato com aquela advogada que esteve aqui, se não me engano é Bruna, né? Que é ela que acaba entrando com muitas ações para tentar ajudar as pessoas que não conseguem um atendimento de saúde e que são obrigadas a recorrer à justiça. Vamos tentar passar esse quadro para ela e nós voltamos a questionar a administração municipal, que respondeu que o exame que ele precisa, olha só o que o que a prefeitura de Cubatão falou, o exame que ele precisa fazer não é referência no SUS. Então, a prefeitura está dando entrada no pedido de compra do exame, mas não deu prazo para isso acontecer. Eu hoje pela manhã vou estar em Cubatão, eu saio daqui do Hora Geral hoje, eu vou para Cubatão e eu quero conversar com o secretário. Se eu conseguir falar com o prefeito, eu vou tentar. Não marquei agenda, não quero nem saber, vou até o gabinete. Se não der para me atender, tudo bem, mas eu vou tentar responder e registrar essa minha ida a Cubatão hoje, porque alguma coisa precisa ser feita. O tratamento emergencial, prefeito Ademário, não pode esperar. Dá um jeito, resolve, fala. O senhor não é do PSDB? O PSDB não é do governador? Não é do Davi Uip, que é o secretário? Eu não sei porque esses caras ficam com tanto receio de chamar as autoridades. Mas resolve! Resolve. O que não pode é as pessoas morrerem por falta de agilidade. E outra coisa, prefeito Ademário, o senhor esteve aqui, eu já ouvi o senhor. Quando o senhor retornar, eu não vou ser tão assim, tão calmo, porque a população não pode aguardar mais tanta demora para resolver. Aí a gente prefere resolver. Na realidade, isso é um problema que já veio seguindo aí da prefeita Massa Rosa, é uma caixa preta, e aí eu não sei como resolver isso daí. Mas tem que resolver, prefeito, tem que resolver. Ficar assim letárgico não resolve. E é o senhor que tem a caneta. Compra esse exame, dá um jeito, chama uma empresa para ajudar. O que não pode ver a população de Cubatão passando necessidade. Eu já estou nervoso logo cedo. Vai, vamos com as manchetes. As manchetes do dia lá. Vamos lá, vamos embora. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: governo aumenta em um mês o prazo de adesão ao Refis. Olha, esse é um fanfarrão. Olha lá, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ele que está sentado em base de lançamento de mísseis, olhando para a cara dele, ele está falando: ô Trump, ó eu aqui, ô Trump, vem aqui, Trump. No mínimo ele está fazendo isso. Eu tô, lógico, traduzindo, porque você sabe falar em coreano, amigo do geral? Né? Sabe o que ele tá falando assim? Que eu tô traduzindo, tá falando. Aí, traduzindo, Trump, vem aqui, Trump. Ó a cara dele. Quero ver se o Trump vai lá. Lógico que o Trump não vai, né? Mas ele vai mandar representantes. A gente brinca, né? Porque é um momento de descontração também, mas isso preocupa o mundo, né? O mundo, ou seja, esse ditador da Coreia do Norte, ele está ameaçando a principal potência, que é os Estados Unidos. E nessa queda de braços, onde o Trump acha que é o todo-poderoso, isso pode provocar e atrapalhar e atingir vidas humanas. Eu quero até pedir desculpas, a gente brinca com a figura desse ditador da Coreia do Norte, né? Mas é um momento delicado, onde nem o diálogo a gente consegue ver que possa existir a possibilidade para que essas potências, né, se respeitem e faça com que a humanidade possa seguir o seu rumo sem ameaças de bombas atômicas e de outras bombas que possam atrapalhar o nosso século XXI. Nós lembramos das guerras passadas no século XX, né? De triste lembrança, não queremos guerra em pleno século XXI.
Governo aumenta em um mês o prazo de adesão ao Refis. Cadê o Estadão? Estado de São Paulo trazendo como destaque: União cobra mais 100 bilhões do BNDES para acertar as contas. Assim é fácil, né? Cobrar é fácil. STF recebe delação de Funaro. Temer fala em resistir. Jornal Tribuna trazendo como destaque a seguinte manchete: venda de imóveis volta a subir em 2019. É o que prevê o Secov após analisar o cenário econômico. Ô Secov, 2019 está longe, ainda faltam 2 anos. Olha só como que está a crise no setor imobiliário. Trabalho leve no Sul. Com a seleção já classificada, Neymar e Marcelo participam de treino descontraído em Porto Alegre. Time enfrenta o Equador amanhã. Atacante Gabriel Jesus prevê jogo duro. Temos aqui o Diário do Litoral trazendo como destaque: lucro do FGTS cai nas contas de 88 milhões de trabalhadores. Aqui, ó, proposta de aumento de vereadores na Câmara é retirada pelo autor. Isso é no Guarujá. Se lembra que teve aqui semana passada o Edilson Dias, presidente da Câmara do Guarujá? Inclusive, ele se posicionou, o presidente da Câmara do Guarujá, dizendo: não concordo com o aumento de número de cadeiras no Guarujá. Eu tô falando. Falou aqui no Hora Geral, né? Então, a primeira votação seria ontem e o Diário do Litoral está informando, e eu aqui reproduzindo a informação, que o autor desse projeto, o vereador Bispo Mauro, do PRB, ele acabou retirando essa proposta de aumento do número de vereadores na Câmara do Guarujá. Temos o Expresso? Temos. Aqui, ó. Governo não tem plano B para aposentadoria. É o que diz secretário da Previdência, Marcelo Caetano, que aposta na aprovação da reforma previdenciária. Esse é o tema do nosso convidado, o Pardal Freudenthal, que já vai entrar aqui nos nossos estúdios. E essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Mais de 7 horas. Eu falei mais de 7 horas. Já imaginou você esperar mais de 7 horas? Bom, essa é a situação vivida por pacientes na tarde e noite de ontem em Santos, enquanto buscavam por atendimento na UPA Central. Segundo o relato de uma paciente, ela teria escutado a enfermeira dizer que tinham 76 pessoas na fila de espera. Um apagão no sistema teria piorado a situação, fazendo sumir o sistema e o nome das pessoas que estavam aguardando. De acordo com outro munícipe, a resposta dos profissionais do local teria sido de que alguns médicos pediram demissão, por isso o motivo da demora. A Fundação ABC, que administra a UPA Central, não se pronunciou sobre o assunto. Produção, vamos entrar em contato com o Fábio Ferraz, o secretário de Saúde, e amanhã vamos dar uma resposta aqui no Hora Geral, mas uma resposta correta, né? Não adianta ouvir dos funcionários, falar da Fundação ABC que não responde, tem que ouvir da Prefeitura. É a Prefeitura que paga a Fundação, é a Prefeitura que contratou a Fundação, então a Prefeitura tem que responder, Prefeitura de Santos. Então vamos dar espaço para que o secretário Fábio Ferraz possa responder amanhã aqui aos nossos telespectadores. E se tiver essa resposta no dia de hoje, produção, vamos colocar nas redes sociais. Nós temos no Facebook um perfil do Hora Geral. A cada hora tem uma informação para você, é só você curtir a nossa página. Mais um acidente aconteceu na manhã de ontem na rodovia dos Imigrantes. Olha só como está a nossa região, hein? Olha só. Uma carreta transportando soda cáustica colidiu com 2 carros e 2 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu no quilômetro 27, na altura de São Bernardo do Campo. Parte da carga da carreta vazou na pista e a CETESB foi acionada. Apesar de não ser inflamável, o manejo do líquido inspira cuidados, por ser tóxico e corrosivo. Por isso, os bombeiros montaram um corredor de descontaminação para que as pessoas não tenham contato com o material, né? Olha só a preocupação. E a minha indagação quanto jornalista é o seguinte: é óbvio que acidentes acontecem, mas não é estranho, amigos do Hora Geral? Pode deixar esse vídeo aí rodando. Não é estranho? 2 dias atrás teve aquele engavetamento na descida da Anchieta. Ontem teve esse daí, um acidente envolvendo um caminhão com produtos químicos que interditou a rodovia. Isso aí é sentido capital. E teve um congestionamento de vários quilômetros, atrapalhando quem precisaria se dirigir à capital. Apesar desses veículos que se envolveram no acidente, nenhuma vítima fatal.
só o susto. E você percebe, ô Douglas, o que é essa areia aí que na pista? Na realidade não é areia, é um tipo de uma serragem que acaba sugando do solo o produto químico que foi jogado, né, depois do acidente, que caiu depois do acidente da carreta. E você pode ver na imagem, logo no começo do vídeo, o tamanho da carreta. Ela ficou literalmente atravessada. Esses são veículos que vinham atrás e que derraparam com o líquido que caiu na pista, na rodovia dos Imigrantes, né? Agora, tem uma imagem incrível. Olha lá, olha o tamanho da carreta. Olha o tamanho da carreta. Ela ficou literalmente no meio da pista e fez com que o tráfego da Imigrantes sentido capital fosse interditado. Mais um registro. E aí a gente cobra uma ação também efetiva por parte da concessionária. Quem é a concessionária? Ecovias! É a Ecovias que administra. Tem que aumentar a fiscalização, tem que aumentar o policiamento, né? Para que não hajam acidentes como esse. Um homem foi preso na tarde de ontem após tentar roubar uma clínica dentária na Frei Gaspar, no centro de São Vicente. Segundo informações da Guarda Municipal, quando a equipe da polícia chegou, o criminoso fez 3 vítimas como reféns. Após uma breve negociação da Guarda Municipal, parabéns à Guarda, o homem liberou as vítimas e se entregou. Ele foi preso e o simulacro de arma, que ou seja, não é uma arma verdadeira, foi apreendido. O caso foi encaminhado para a delegacia sede de São Vicente. Isso é de São Vicente, hein? Olha só, São Vicente. Agora vamos falar de um assunto importante também, que é o quadro sindical aqui no Hora Geral. Você conhece o Simprafarmas? Conhece? É o sindicato dos práticos de farmácia e dos empregados no comércio de drogas, medicamentos e produtos farmacêuticos. Foi fundado em 89 e atualmente é presidido pelo nosso amigo Jaime Porto. O sindicato oferece serviços jurídicos e odontológicos gratuitos, convênios com serviços médicos, entre outros. A sede fica ali na Avenida Floriano Peixoto, no Gonzaga, em Santos. É ali do lado da entrada do shopping Miramar, na Floriano Peixoto. Quer mais informação? Quer obter notícias a respeito das atividades do Simprafarmas? Ligue 3285-1320. 3285-1320. Trânsito. Apoio. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Anchieta Imigrantes operando no esquema 5x3, com excesso de veículos na chegada à capital. A descida pela Anchieta está sendo feita pela pista norte. Na Cônico Domênico Rangoni, na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Na travessia de Balsas, neste momento, 7 embarcações, Santos-Guarujá, uma Guarujá-Bertioga e São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte, que tem boa visibilidade no momento, com 3 embarcações. Vai à capital, muito cuidado, hein? Rodízio hoje para veículos, placas finais 5 e 6. Vamos saber como será a previsão do tempo para esta quarta-feira, acionando o nosso radar meteorológico. A previsão para essa quarta-feira é de céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Os termômetros em Santos marcam a mínima de 21 e a máxima de 32. Vai esquentar hoje, hein? Vamos até São Vicente, onde a mínima será de 21 e a máxima de 33. E vamos até a cidade de Itanhaém, lá no litoral sul, a mínima de 20 e a máxima de 32 graus. Esse é o radar meteorológico e você por dentro na previsão do tempo aqui no Hora Geral. Saúde. Apoio. Hospital de Olhos Grotone. Para perto, para longe, para você. Um novo tipo de exame de imagem pode prever o risco de acidente vascular cerebral. A técnica foi desenvolvida por cientistas da Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha. Ela consiste em uma ressonância magnética capaz de rastrear as artérias que ligam ambos os lados do pescoço ao cérebro, em busca de possíveis placas de colesterol que podem causar o AVC. O acidente vascular cerebral é a principal causa de incapacidade no mundo. Anualmente, só para que você tenha uma ideia aqui no Hora Geral, informando a todos, são registrados 6,5 milhões de mortes devido a este problema.
mais pesquisas são necessárias para colocar em prática a técnica. Mas, quando começar a funcionar, os pacientes vão poder ser tratados antes do AVC. Que boa notícia, né? Sérgio Mendes, por falar em boa notícia, mais uma boa notícia é o Porto Conecta. Cadê o Sérgio Mendes? Ah, tá aí. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Douglas? Tudo legal. Tem muita gente me perguntando o seguinte, Douglas, onde eu posso adquirir o Porto Conecta? Em qualquer cidade? Aí eu vou explicar para você. Você pode adquirir o Porto Conecta em todas as cidades de DDD 11, São Paulo e Grande São Paulo, 12, Vale do Paraíba, 13, Baixada Santista, 19, região de Campinas e 21 na região do Grande Rio de Janeiro. Mas olha, você vai poder utilizar o seu Porto Conecta em todas as cidades de qualquer DDD. Inclusive, você pode ligar para alguém que more fora, que não seja das cidades deste DDD, como você pode também, em viagem, fazer a sua ligação normalmente, porque o roaming é ilimitado. Se você quiser mais informações, você tem que falar com o pessoal da Regional Seguros. Eles estão lá nesse momento esperando a sua participação. Olha, pode ligar ou mandar uma mensagem do WhatsApp para o telefone 95540-5454. 95540-5454. É a parceria especial do Hora Geral com a Regional Seguros e também com o Porto Conecta, viu, Douglas? Excelente, meu amigo Sérgio Mendes. Produtos de qualidade, né, com credibilidade, Porto Conecta, Regional Seguros e o Hora Geral. Rápido intervalo, na sequência nós vamos conversar com o advogado especialista em direito previdenciário, Sérgio Pardal Freudenthal. É rápido, eu volto já, é bem rápido. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis. Na Unidas. Estamos de volta com Hora Geral. Vamos agora apresentar né? Todos conhecem o advogado especialista em direito previdenciário, o meu amigo surfista. Só tem um problema, porque eu já falei aqui, eu sempre lembro, ele não é santista, mas é meu amigo. Pardal Freudenthal, tudo bem? Tudo bem, Douglas. Pra gente é um prazer estar aqui com você. Como é que está o Neto? Ah, o Neto tá lindo. Que bom, né? Jogando lá no gol do Gremetal, grande goleiro, Caetano. Goleiro, hein? É, goleiro. Molecada, e joga bem, viu? É, molecada quando quer começar a jogar futebol, fala que eu quero ser atacante, né? Agora goleiro. Ele é bom goleiro. Meu amigo Pardal, você é uma figura que eu tenho um respeito muito grande, uma pessoa inteligente, obrigado. Um advogado previdencialista que atende aí um grande número de sindicatos, eu posso citar 3, mas vou esquecer de outros, então eu digo que é um grande número de sindicatos, um professor universitário e alguém que sabe com didática explicar um tema tão complexo para o brasileiro, que é a previdência social. Mas, antes de ouvi-lo, nós temos um vídeo que circulou pela internet do deputado Alessandro Molon, ele é da Rede, se não me engano, e nesse vídeo ele acaba expressando a preocupação dele e denunciando a reforma da Previdência. Nós extraímos um trecho importante desse vídeo, vamos apresentar agora. Eu queria que o telespectador prestasse atenção, né? Porque às vezes a população fala assim, o que acontece em Brasília não interessa pra gente. Não. Tudo o que acontece em Brasília interessa pra gente. E principalmente o posicionamento de alguns parlamentares, como é o caso do Alessandro Molon. Vamos ouvir, depois eu quero a sua análise. Pode colocar aqui, produção. Olá, pessoal. Eu estou aqui na Comissão da Reforma da Previdência, onde acaba de ser aprovado o relatório final dessa reforma. Ali ao fundo ainda o presidente da comissão dando algumas entrevistas. Eu sou o deputado Alessandro Molon, que fui membro da comissão aqui durante todo esse tempo, lutando contra essa proposta de reforma que é absolutamente cruel e injusta. Eu queria contar para vocês o que muda na vida do trabalhador brasileiro. Por exemplo, as pessoas que se aposentam por idade e que hoje têm que comprovar 15 anos como tempo mínimo de contribuição, essa exigência aumentou para 25 anos. Isso exclui da aposentadoria hoje 8 em cada 10 brasileiros. Isso pega sobretudo aos trabalhadores mais sofridos, mais explorados aqui da nossa sociedade. Um absurdo. Excluir 8 em cada 10 é algo inaceitável. E foi isso que foi aprovado hoje aqui. Bom, eu acho que esse é um assunto que já coloca todos os trabalhadores em xeque e preocupados com relação a esse alerta do deputado Alessandro Molon.
Você concorda com o que ele falou, meu amigo Pardal? Mas sem dúvida, Douglas, sem dúvida alguma. Essa proposta da reforma, aqui mesmo no seu programa nós já falamos sobre isso. Em primeiro lugar, ela é cheia de mentiras. Ela conta mentiras, diz que a Previdência é deficitária. Uma CPI que foi instalada no Senado, com Paulo Paim na presidência, já mostrou que esse negócio de déficit da Previdência é apenas uma grande mentira. São mentirosos. Agora, o que está acontecendo? Algumas coisas são bem claras, não é? Eu mesmo já comentei algumas vezes. A proposta em si já é uma grande porcaria. É mentirosa, é um saco de maldades e é um desrespeito às regras constitucionais. Mas o pior de tudo é que o substitutivo que a Câmara Federal apresenta consegue ser pior ainda. Eu disse, é pior a emenda do que o soneto. Então, a grande discussão é nesse campo. Eu pessoalmente acho que o governo não terá capacidade de passar a proposta da reforma em si. Eu acho que eles vão reduzir, mas mesmo assim será bastante grave se for aprovado. O que está acontecendo? A proposta inicial, sem dúvida alguma, é desmontar a Previdência. Isso está acontecendo mesmo sem aprovação de reforma alguma. Vejam, quando esse golpista, o Temer, chegou ao poder, a primeira coisa que ele fez na canetinha foi tirar o INSS de dentro da Previdência, colocar no ministério louco lá, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, e a Previdência em si virou uma secretariazinha dentro do Ministério da Fazenda. Ou seja, a destruição do sistema já passa pela cabeça dele no primeiro momento. Em segundo lugar, quando veio a proposta de emenda, ela claramente é destruição. Por exemplo, essa que o nosso deputado Molon disse. A proposta de aposentadoria por idade já existe. Era 65 anos para o homem, 60 para a mulher. Primeiro ele tentou jogar 65 anos para todo mundo. Depois ele disse 65 anos para o homem, 62 para a mulher. E agora ele já fala em manter 65 e 60. O que ele quer mudar? Ele quer mudar o chamado período de carência. É o tempo mínimo de contribuição que você tem que ter para poder se aposentar por idade. Até 91, esse tempo era só 5 anos. Em 91 veio a discussão, passou a ser 15 anos. Teve até uma regra de transição que foi bastante confusa. Mas veja, a proposta desse louco agora é aumentar para 25 anos. Imagine você, telespectador, exatamente aquele que tem mais dificuldade em contar tempo de serviço é o mais pobre. Para que presta o seguro social se ele vai abandonar o mais pobre? Vejam, na discussão sobre o substitutivo, por exemplo, a coisa chega a ser ridícula. Rapidamente, imagine o telespectador que a proposta do Temer era assim. A média muda, vai ser a média de todos os salários de contribuição que o cara fez, quer dizer, quem cresceu na vida sai perdendo. E além disso, a proposta é 51% da média, mais 1% para cada ano de contribuição. Pois a proposta do substitutivo é pior ainda. Para o telespectador ter uma ideia, na proposta inicial, o cara com 25 anos de trabalho, que seria o mínimo, teria 76% da média. Na proposta nova, quem tiver 25 anos de contribuição só tem 70% da média. Quer dizer, eles conseguem ir piorando mais ainda as coisas. Esse é o grande problema. Me parece, Douglas, que ele vai ter que recuar muito. Eu acho que, no final das contas, só o que ele vai tentar é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, que já vem sofrendo violência há muito tempo. Só para lembrar, chamava-se aposentadoria por tempo de serviço. Isso. Eles mudaram para tempo de contribuição, queriam colocar uma idade mínima e agora a idade mínima proposta pela proposta atual é a mesma idade exigida para aposentar por idade. Ou seja, na realidade, significa o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Evidentemente, quem está saindo sofrendo muito mais com isso é exatamente o mais pobre, o trabalhador mais sofrido, aquele que precisa de mais proteção do seguro social. Agora, Pardal, por que o governo, por que o Michel Temer tem essa pressa em aprovar a Previdência? O que está encoberto que nós brasileiros não conseguimos avistar? Olha, Douglas, o que está acontecendo de verdade é o desmonte da estrutura do Brasil. Não é só a proposta da Previdência. Lembrem-se que a proposta da reforma trabalhista foi aprovada. Foi. Com um monte de absurdos. Coisas, inclusive, que são inconstitucionais e que vão ser vetadas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, a briga está colocada aí. Qual é a pretensão? É muito simples. A pretensão é vender a mão de obra do brasileiro mais barata. Vejam, é uma discussão muito grave. Aquela crise de 2008, por exemplo, o então governo Lula respondeu com a manutenção do consumo interno. Foi aquela brincadeira, né? Da marolinha, né?
Ele falou, vai ser a marolinha, né? Não é só isso não, Douglas. Tira o imposto, por exemplo, da geladeira branca. Isso. Tira o imposto do carro popular. Ou seja, reduz para que aquele sujeito que está trabalhando possa consumir. Aplica-se no mercado de consumo interno. Esse maluco que está aí agora quer o contrário. Ele quer aplicar no mercado de exportação. Ou seja, vai enforcar o trabalhador brasileiro, não vai fazer do trabalhador brasileiro um consumidor. Não precisa consumir nada. Só precisa produzir para a venda na exportação. Isso é acabar com o trabalhador. É por isso que vem o desmonte da estrutura trabalhista. Olha, tem coisas bem simples. Por exemplo, eles falam que a Justiça do Trabalho protege demais o trabalhador. Uau, tão loucos da cabeça. Parece que eles não sabem nem história. A Justiça do Trabalho foi criada justamente em proteção do trabalhador. Por quê? Porque a relação capital e trabalho é desmesurada, não é a mesma coisa. O trabalho é sempre muito mais explorado. Então, para a sociedade manter um nível mínimo de coerência, para evitar o caos social, é preciso ter garantia ao trabalhador. É para isso que foi criada. Então, o que está acontecendo? Na realidade, se desmonta a estrutura trabalhista, se desmonta o seguro social brasileiro, barateia-se a mão de obra. E aí, eu já disse aqui no seu programa mesmo, é possível que o PIB cresça, mas na mesma proporção vai crescer a miséria na rua. Pessoal, vão passear nas praias de Santos, comecem a fazer a contagem de bancos ocupados. Sabe banco ocupado? Aquele que a família passa a morar porque não tem mais onde morar? Tem muitos. Muitos. A ocupação dos bancos demonstra exatamente o baita crescimento da miséria. Se eles conseguirem colocar a questão previdenciária, a questão trabalhista no seu todo, haverá um deslocamento de mão de obra terrível. E depois, Douglas, vamos lembrar de uma coisinha. Nessa forma que eles querem, eles vão manter sempre o desemprego em 2 dígitos. O desemprego nunca abaixo de 10%, porque desemprego abaixo de 10% melhora as negociações para o trabalhador. Não é o que eles querem. Agora, Pardal, isso nos preocupa muito porque envolve toda a sociedade brasileira e não é diferente aqui na nossa região. Nós temos visto uma grande movimentação, inclusive, de lideranças sindicais, junto com o presidente do Condesb, Alberto Mourão, para discutir uma retomada dos empregos. Ontem, inclusive, numa reunião do Condesb que teve na Associação Comercial, recentemente teve uma reunião na Associação Comercial de Cubatão, para discutir essa forma de retomada, faz com que a nossa região também fique, já esteja com um estado de alerta com relação à falta de empregos, principalmente tendo o polo petroquímico, não esquecendo que só a Uzi Minas demitiu 4.000 funcionários. Nós temos a falta de mão de obra qualificada no maior porto da América Latina, né? E a gente não vê o crescimento na nossa região. Lembrando que aqui no Porto, 1/3 do que entra e sai do país passa pelo Porto de Santos. Como que esses trabalhadores vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho? Olha, esse é o grande problema desse momento. O desmonte da nossa siderúrgica, por exemplo, aquilo foi um absurdo. Desmontaram a siderúrgica. Um toque de caixa, 4.000. Sabe o que aconteceu, Douglas? O erro começa naquele momento da privatização. Como é que você permite que na privatização se construa um pequeno monopólio? Quando a Uzi Minas de Ipatinga comprou a usina de Cubatão. Aí vocês sabem o que aconteceu. A usina de Cubatão foi transformada em produtora de aço de segunda. Com isso, houve um baita desmonte da estrutura trabalhista em si. Todo mundo sabe, as terceirizações que aconteceram levaram ao aumento do acidente do trabalho e, objetivando de verdade, o que aconteceu? O fechamento. Perdemos da China. Por quê? Porque fizemos a produção de aço de segunda. Foi assim que aconteceu. Agora, como é que se recupera isso? Vai ser complicado, não é? Por exemplo, a própria siderúrgica. Seria preciso a construção de um novo alto-forno, seria preciso retornar à siderurgia, seria preciso retornar à condição industrial. No polo petroquímico, por exemplo, também tivemos grandes desmontes. E esse é o problema que está acontecendo hoje. A nossa indústria brasileira hoje está sendo desmontada porque a proposta do atual governo é indústria produzindo barato, é indústria produzindo para exportação, e não o que nós temos em Cubatão.
Agora, um outro aspecto, eu tenho várias perguntas, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma atenção ao telespectador, senão acaba explorando culturalmente, né, o meu amigo Pardal Freudenthal, porque o tema é importantíssimo. E é justamente aí, meu amigo telespectador, que eu queria que você fizesse essa análise com relação aos nossos representantes. Porque, pelo que eu sei, essas reformas, elas vão prejudicar toda a nossa nação. O próprio Pardal já explicou aqui, desenhou um cenário que nós vamos enfrentar. Isso porque dizem que em 2018, 2019, nós vamos voltar a crescer. Será que nós vamos crescer com essas medidas que estão sendo discutidas agora? A própria reforma trabalhista que já passou, né? Que acaba justamente deixando totalmente desguarnecida a classe trabalhadora, né? E aí, rapidamente, você acredita que a diminuição dos sindicatos vai ser natural depois da reforma trabalhista ou isso vai fortalecer os sindicatos? Olha, nem uma coisa nem outra. Veja, a questão sindical hoje ela é bastante grave. Por exemplo, a discussão do imposto sindical. O imposto sindical era um dia de serviço descontado para os sindicatos. Estava errado? Claro que estava errado. Não é a melhor saída? Não, não é a melhor saída. A melhor saída é que o sindicato possa crescer com as suas pernas. Mas, por exemplo, aquela contribuição que chamam de assistencial, eu preferiria chamar de contribuição sindical, aquela que você define na Assembleia que define o rol reivindicatório. Então, o rol de reivindicação é o seguinte, nós queremos hora extra 500%, queremos isso, queremos aquilo, e haverá uma contribuição para o sindicato, vamos dizer, de 1% do salário após a campanha para salarial. atender essas reivindicações. Isso. O que acontece? Esse tipo de contribuição é o justo. Essa contribuição é a correta. Por quê? Porque decide em assembleia e é o pagamento que toda a categoria deve fazer pela representação sindical. Vamos lembrar de uma coisinha? Se o teu sindicato entra com uma ação, por exemplo, contra o fundo de pensão, ele só representa os associados. Mas quando ele entra com dissídio coletivo de natureza econômica, quando ele entra com uma greve, ele representa a categoria na sua totalidade. Então é preciso que tenha um retorno da categoria para a manutenção do sistema. Essa é a condição dos sindicatos. Agora, eu tenho falado sempre nos sindicatos em que eu atuo. Primeiro lugar, para responder à redução do imposto sindical, temos que responder com sindicalização. Grandes campanhas de sindicalização, campanha de rua, campanha de camiseta, campanha de cartaz, campanha de projeto. Faz tempo que a gente não vê isso, hein? E precisa trazer o crescimento dos sindicatos com a presença de associado. Em segundo lugar, a questão da negociação. Abriu-se aí na cabeça dos loucos a negociação sem sindicato. O que o sindicato deve fazer quando ele sabe que naquela empresa X tem uma comissão que vai abrir a negociação? O que o sindicato deve fazer? Deve correr lá e apresentar para a comissão toda a sua força, dizer, companheiros, nós temos aqui advogado, jornalista, economista, tudo para você, para trabalhar, ajudando você na negociação. É assim que o sindicato deve correr. Por quê? Efetivamente, o entorno, a relação sindical da nossa região, inclusive, é histórica. Então eu não acredito que vamos perder sindicatos. Acho mesmo que os sindicatos que ficarão serão fortalecidos. Aqueles que não forem fortalecidos, esses sim vão ficar à míngua. Isso é importante, né? A atuação do sindicato. A gente tem aqui toda quarta-feira o quadro sindical e a gente falou recentemente a respeito do Simprafarmas, que é um dos sindicatos, inclusive fica no Gonzaga, ele tem todo um trabalho para quem é sindicalizado, inclusive até para a população que pode atender esse serviço. Isso é importante. O sindicato ele está inserido na sociedade, representando, lógico, os seus trabalhadores, né? Mas também ele participar de ações dentro do município. Você falou muito bem sobre isso. Sem dúvida nenhuma. A questão sindical hoje ela é de suma importância. Sem dúvida, o sindicato é instrumento de luta, o sindicato é organizador da classe trabalhadora, é tudo isso. Mas ele também é o lugar onde você passa as suas horas, o lugar onde deve ter esporte, o lugar onde deve ter cultura. O crescimento na área sindical deve ser por todas as formas. Por exemplo, por isso que eu digo a você, eu adoro o Gremetal, eu estou no Sindicato dos Metalúrgicos, que é um dos meus sindicatos, eu completo agora 28 anos no Sindicato dos Metalúrgicos, por exemplo. É um grande sindicato, passa por grandes problemas com o fechamento da Usiminas, mas é uma história que com certeza não se perderá. Com certeza. Perguntas aqui para o Pardal Freudenthal, advogado especialista em direito previdenciário, a Vandeléa, via WhatsApp. É possível acabarem com a aposentadoria no Brasil? Olha, é possível até mesmo acabarem com o seguro social. Eu acho que não acontecerá, mas essa é a proposta atual.
É bom lembrar, olha, quando foi o Collor, o presidente, ele tentou acabar com a Previdência. Ele fez um projeto que terminava com a Previdência Contributiva. Ainda bem que ele caiu antes, não passou. Depois veio as reformas do FHC, que foram terríveis. Mudaram o sistema de previdência. Enquanto antes o seguro social tinha como ponto principal as suas funções sociais, garantir o segurado, abrir vaga no mercado de trabalho, redistribuição de renda, agora a ideia que passaram é que a função principal é o tal do equilíbrio financeiro e atuarial. Agora vem a terceira fase, que é o desmonte total. A proposta que está se fazendo é o desmonte total. Imagine o telespectador, quando você tem, com essa reforma trabalhista, o crescimento da informalidade, ou seja, cada vez menos tem contrato de trabalho e cada vez mais as relações vão ser feitas informalmente. Aí eu pergunto, se a Previdência não te apresenta nada, não te garante aposentar, porque vai aposentar lá com 90 anos de idade, não garante pensão para sua família, porque vai pagar só a metade, e ainda por cima, é você que é responsável por contribuir, evidentemente a contribuição não vai existir e o seguro social some. É isso que nós temos que reagir. Nós temos um sistema previdenciário, um seguro social que está completando quase 100 anos. Não podemos deixar perder, que é o projeto que está aí. Mais perguntas aqui no Hora Geral para o Pardal Florental. Luciana, também pelo WhatsApp. Minha mãe tem 68 anos de idade e 13 anos e meio de contribuição. Ela ficou 6 meses afastada pelo auxílio doença. Esse período de afastamento conta para o tempo de contribuição? Olha, é bem interessante essa discussão. Se você tem um auxílio doença, antes você estava trabalhando, ou seja, contribuiu. Isso. E quando tem alta, volta a contribuir, esse período vale como tempo de contribuição, mas atenção, o INSS por si só não admite para o período de carência. Tempo de contribuição é quando você precisa, homem 35 e mulher 30 para se aposentar. Período de carência, esses 15 anos que tem hoje na idade e que o Temer quer aumentar para 25. É diferente uma coisa e outra. Diz o INSS que o tempo de auxílio-doença não vale como carência porque não teria havido contribuição. Eu penso diferente e os tribunais concordam comigo, tá bom? Imagine o seguinte, o auxílio-doença paga 91% da média. Se ele aposentasse por invalidez, ele ganhava 100% da média. A diferença é 9%. Eu não tenho dúvida que esses 9% representam contribuição. Ou seja, quando completar 15 anos com esses 6 meses, tenta no INSS. A venda negativa, dá para entrar na justiça. Exato. Agora, Pardal, nós estamos quase no final do Hora Geral e eu sempre clamo a participação popular para essas conquistas. Inclusive, uma delas é para barrar essa reforma da Previdência. E às vezes a população ela não encontra meios de chegar a Brasília. Você acredita que a população e os trabalhadores devem cobrar dos sindicatos essa representatividade junto à Câmara Federal? Mas sem dúvida, essa é uma das coisas que é obrigação do sindicato. Veja, o sindicato em si é aquela velha história. Não é revolucionário, como pensam. Não. Ele é um instrumento de luta dentro do capitalismo. Sim. Mas esse momento, para tentar sustar, para tentar resistir, é preciso mobilização, sim. Mobilização do seu sindicato de base, mobilização das centrais sindicais, mobilização das associações de bairro e de todos os movimentos populares. É preciso que você, telespectador, compreenda o que está acontecendo e venha participar. Mais uma pergunta rapidamente para o Pardal Florental aqui no Hora Geral, o Antônio Jorge via WhatsApp. Já sou aposentado por tempo de serviço e quero dar entrada na aposentadoria especial. A reforma vai interferir nisso? Olha, Antônio Jorge, não é possível você aposentar 2 vezes. Isso em primeiro lugar. Se você já aposentou por tempo de serviço, por tempo de contribuição, não dá para ter outra aposentadoria. Agora, pode ser que o que você está pensando em fazer é entrar com uma ação e converter a aposentadoria por tempo de contribuição que tem o danado do fator previdenciário na especial que não tem o FP. Pode ser. Se for isso, não muda nada. Lembrem-se sempre do seguinte, se a lei mudar, como diria Odorico Paraguaçu, para trás-mente não vale, entendeu? Vale. Só pode ser para frente-mente, para trás-mente não. Então, se o que você pretende é a revisão do seu benefício de comum para especial, não muda nada. Pode brigar sim que você terá toda a razão. Vamos ver se o Pardal consegue responder a próxima pergunta em 30 segundos. Quanto tempo leva para o perito juntar num processo laudo da perícia judicial de psiquiatria?
A perícia foi feita em 2009 e até agora nada. Oh, meu companheiro, não tem prazo nenhum. Infelizmente, a grande questão é essa. E quando pega a questão psiquiátrica, então, os caras ficam malucos, têm dificuldade. O psiquiatra que fica louco e tem dificuldade de apresentar o laudo. Como é que é? O psiquiatra fica louco? Ah, mas dizem, eu tenho muitos amigos psiquiatras, mas dizem que para você ser psiquiatra tem que ser um pouquinho louco. Agora, de qualquer forma, o que você tem que fazer é conversar com o seu advogado, para o seu advogado pressionar o juiz e o juiz, então, sim, poder pressionar o seu perito. Caramba, né? É problemático. Bom, rapidamente, vamos conhecer os aniversariantes no dia de hoje. Vamos lá? Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Pardal, você tem que vir mais vezes. Ora, estou à disposição, Douglas. Pode ser? Sabe. Claro, então, tá bom. Meu grande amigo Pardal Freudenthal, muito obrigado pela sua atenção. Pudemos conversar com um advogado especialista em direito previdenciário que vai retornar mais vezes porque eu quero que o meu telespectador fique bem informado. Um abraço assim, ó, forte para você. Tchau, tchau.